Boa noite, gente. Iniciando aqui mais uma edição do Hipersinapse. Hoje, domingo, dia 20 de agosto de 2023. E nesta noite, estou recebendo aqui um amigo que há muito tempo não nos víamos, né? E infelizmente não é pessoalmente, né? Mas quem sabe um dia a gente vai combinar aí para sentar e tomar uma cerveja. Pessoal, tá aqui comigo o Márcio Lucatelli. Seja bem-vindo, Márcio. Oi, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa conversa. Obrigado aí, Beto, pelo convite. E bora lá, né? Bora lá. Bom, gente, o Márcio é o seguinte. Eu o conheci há bastante tempo, lá nos idos dos anos 90, né, Márcio? Quando ainda nós tínhamos uma amiga em comum, né, a Fabiana, e aí numa das minhas visitas a ela lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio. Inclusive no dia da formatura dela, a gente encheu a cara lá de vinho. Eu acho que ele vai lembrar disso, né? Ficamos na beira da porta lá, o garçom saía com a garrafa de vinho, a gente só esticava o braço assim pra ele encher as taças e a gente ficou lá conversando, jogando conversa fora e enchendo a cara. E desde então a gente acabou ficando amigo, embora assim com pouco contato. Mas assim, as boas amizades, elas são assim, né? Independente do tempo, independente da distância, até mesmo do contato constante, isso permanece. E sempre que há possibilidade de uma conversa, é como se tivesse visto ontem, né? E o Márcio, ele tá aqui porque ele tá com um projeto muito interessante. Eu já venho acompanhando assim, o andamento desse projeto pelas redes sociais aqui, que é o projeto White Rabbit, que o Márcio vai explicar melhor pra gente do que se trata. É muito interessante. Márcio, conta pra gente aí, fala a respeito desse projeto. Bom, primeiramente falar um pouquinho da minha história, assim, por que eu acabei chegando em fazer esse projeto, né? Eu sou sociólogo, né? E aí a própria característica da minha formação sempre me colocou em contato e com interesses assim dos mais diversos, né? Pensando sempre em reflexões que a gente pode trazer na sociedade e tudo mais, mas também você acaba sendo um pouco mais eclético. Eu acho que faz um pouco da formação do cientista social você ser um pouco mais eclético e muito interessado em coisas culturais e manifestações culturais. Aí a coisa de uns 9 anos atrás eu me mudei para o sul de Minas, né? E aqui, depois de um tempo aqui na cidade, eu me juntei com um pessoal aqui numa igreja local. E a gente começou uma atividade de um grupo de teatro amador, né? Certo. A gente começou a fazer isso, a gente começou em 2014 a ter esse grupo de teatro amador. Então a gente começou a fazer pequenas esquetes, depois a gente começou a fazer algumas peças de outros autores e tal, até que eu tive a ideia de escrever, a gente mesmo escrever as nossas peças autorais. Eu comecei a falar com um grupo de amigos mais próximos do meu filho, apresentei para eles a ideia, né? Eles toparam, e aí eu falei, não, então eu vou começar a escrever o roteiro efetivamente. Comecei a criar a história e tal, mostrei para eles e vi que tive um feedback positivo deles. Eles gostaram da história, gostaram da ideia. E aí eu montei a estratégia de fazer 14 episódios dessa série, né? Uhum. E aí eu peguei, e aí depois que eu estava com o grupo mais ou menos estruturado, além do grupo estruturado, além de ter a história começando a ganhar um corpo bem construído, né? Sim. Eu procurei a Secretaria de Cultura aqui da minha cidade, expliquei para eles o que se tratava, tal.
A gente fez uma reunião na prefeitura, apresentamos o projeto, e lá eles receberam a ideia de braços abertos, assim, né? Se colocando à disposição para ajudar a gente nesse processo de fomentar essa obra, né? Só que assim, quando começou, eu estava pensando, porque as coisas elas vão ganhando corpo e fôlego à medida que elas vão acontecendo, né? E de início, o projeto era, não, vamos fazer essa websérie e tal, não sei o quê. E depois eu comecei a ver, comecei a estudar mais, a como que se organiza todo a economia da cultura, como que funciona as leis de incentivos, editais. E eu percebi que havia uma oportunidade a mais do que simplesmente ir lá e fazer uma obra porque era legal, né? Ou porque ela era... Eu acredito na nossa história, eu acho que a história que a gente está fazendo é uma história bacana, mas eu comecei a olhar de uma outra forma. Eu falei, nós estamos... a gente estava conversando, né? Eu estou em Alterosa, que é uma cidade de menos de 14 mil habitantes. Você tem a Aparecida do Taboado, uma cidade de 27 mil habitantes. A gente mora num tipo diferente de periferia, né? Porque quando você pega, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo, né? Você tem as periferias, né? As áreas consideradas periféricas de uma capital, que são os bairros mais afastados, né? Bairros, às vezes, que têm poucas oportunidades, onde a infraestrutura não é a mesma de que se encontra em bairros um pouco mais próximos ali de uma classe econômica de maior poder aquisitivo, né? Infelizmente, nessas regiões periféricas, você às vezes tem um pouco mais de violência, até porque o Estado não chega como deveria, então você tem uma população numa fragilidade social maior, tal. E é um tipo de periferia que é muito documentada, né? Sim. Você vê filmes, você vê séries, você tem a música que é muito forte e tudo mais. E a gente vive num tipo de periferia diferente. Cidades pequenas no interior, elas estão num outro tipo de periferia, né? Sim. E de um certo modo, às vezes até mais invisível, né? Porque a gente percebe, por exemplo, como a própria ficção, às vezes, faz um retrato do que é o interior, né? Eu me lembro de uma vez, de uma novela da Globo, né? Não falando mal da Globo não, mas isso foi um fato. Que eles fizeram uma novela e tinha um pedaço da novela que se passava em Goiânia, né? E toda vez que eles mostravam Goiânia, era a atriz principal daquele núcleo, ela morava numa fazenda. Até aí não é impossível, porque Goiânia realmente tem, né, grandes propriedades de fazenda ao redor e tal. Só que a maneira como eles retratavam Goiânia, parecia que Goiânia tinha 3 mil habitantes, assim, né? Quem já esteve em Goiânia, Goiânia é uma metrópole, é uma cidade gigantesca, tem aeroporto internacional, é uma metrópole como qualquer outra, né? É uma grande cidade. E aí eu fico pensando, bom, se eles retratam Goiânia assim, como que eles retratariam uma cidade igual a Alterosa, ou Aparecida do Taboado, né? Quer dizer, eles nem têm noção do que é, né? Eles, às vezes se mostra de uma maneira muito estereotipada, né? As pessoas não sabem o que é o interior, né? Tem uma visão assim, no interior não tem nada para fazer, não sei o quê, é muito quieto, não sei o quê. E isso, na verdade, acaba sendo um estereótipo que se tem, né? Sim. Claro, o ritmo de vida nas cidades menores é diferente, mas não por uma deficiência, né? Às vezes é por uma eficiência. Você está num lugar onde você chega mais rápido no seu serviço, onde você chega mais rápido em casa, e você acaba tendo mais tempo para você ter a sua vida fora, por exemplo, de um trânsito nas grandes cidades, né?
Ah, é mais quieto. Mas não tem poluição sonora, não tem barulho de trânsito, não Sim. tem... Né? Então, assim, às vezes o interior é mostrado de uma forma como se o certo era cidades com 10 milhões de habitantes e o interior tá tudo errado, né? Uhum. Então, assim, aí eu comecei a perceber isso, né? Tipo assim, é um tipo de periferia que se sabe muito pouco, né? É um tipo de periferia que se sabe muito pouco a respeito e que tem problemas de oportunidade também, né? Muitas pessoas saem das pequenas cidades e acabam indo para as grandes cidades em busca de oportunidades. E aí eu vi que assim, a gente tinha a oportunidade com esse projeto de poder, né, aproveitar todo esse potencial que existe, sim, nas pequenas cidades e fazer um tipo de obra de nós falando de nós mesmos. Sim. Né? Não alguém de fora vem falar, e eu tenho certeza que quando essa obra estiver disponível, as pessoas vão ser impactadas de uma forma interessante, porque elas vão olhar e falar assim, mas não parece uma obra do interior. Porque eles acham que se você está falando no interior, então todo mundo tem que ter um sotaque absurdamente carregado, todo mundo... Né? Quer dizer, o objetivo é justamente quebrar esses estereótipos também. Né? Tanto que nós não vamos fazer uma história sobre o campo. Né? Nós não vamos mostrar as fazendas, o gado, nós vamos mostrar a cidade, nós vamos mostrar a região, vamos até mostrar o campo, sim, porque faz parte da vida aqui, então os personagens, mas nós vamos mostrar com aquela visão que às vezes aparece nos grandes meios, como se todo mundo fosse aquele estereótipo do homem do campo, né? Sim, sim. O homem do campo como de fato é, né? Hoje, com a internet, com as redes sociais, com tudo que aconteceu com essa revolução nos últimos aí 10 anos, né? A gente pode falar que mais fortemente nos últimos 10 anos, é muito interessante como os adolescentes daqui, eles têm muito menos sotaque do que os pais deles tiveram. E muito menos ainda do que os avós. Tem adolescentes daqui que eles podem ir para qualquer cidade do Brasil e as pessoas não terem certeza de onde que ele veio. Porque aquele sotaque mais interiorano, aquele sotaque que a gente falava, né, o sotaque caipira e tal, é muito diferente hoje, essa realidade é muito diferente. Sim. Né? Ele desapareceu em grande parte. Então a gente quer poder mostrar isso. Nós contarmos a nossa própria história a partir da nossa própria visão e mostrar, sim, o lugar onde nós moramos, mas da nossa perspectiva, né? Tentando Perfeito. quebrar os estereótipos e tudo mais. Entendi. Até porque, como você estava falando a respeito dessa questão do sotaque, por exemplo, né? Hoje acontece um fenômeno que, diferentemente, né, lá das décadas de 50, 60, em que as pessoas migraram, né, para determinados centros urbanos e transformaram esses centros urbanos em metrópoles. Hoje está acontecendo um movimento inverso, né? As pessoas elas estão deixando esses grandes centros urbanos e indo buscar uma qualidade de vida melhor no interior. Esse processo migratório inverso é que acaba fazendo com que essa ideia que quase sempre, né, estereotipada, né, de quem vive no interior, que tem um sotaque arrastado e tal. Algumas regiões até têm um determinado sotaque, mas hoje, como você disse, essa percepção ela já está meio que caindo por terra, né? Porque esse processo migratório de ocupação do interior
que traz gente não só de cidades, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, não só paulistanos que vão para o interior de São Paulo, mas paulistanos que vão para o interior de Minas, que vêm para o interior de Mato Grosso do Sul, ou que vão para o interior de outros estados, ou gente que sai de cidades como Belo Horizonte, de Goiânia, mesmo como você falou, e que vão para o interior de outros estados também. Vai havendo essa mistura toda aí, né, que faz com que esse sotaque característico que as pessoas imaginam. Bom, primeiro que aquele sotaque característico, ele muitas vezes é um estereótipo, não é uma realidade. E hoje, aquilo que era realidade um tempo atrás, hoje já não corresponde mais à realidade, né? Eu vejo que vem havendo essa mudança. Aqui mesmo eu estava falando com você antes de entrarmos no ar, né? Que tem uma população flutuante, né? Que só vem aqui morar em Aparecida em um determinado período do mês, quando tem colheita de cana, quando o pessoal vem mexer com o plantio do eucalipto. E vem muita gente do Nordeste, né? De Alagoas, principalmente, Alagoas, Bahia. Então, assim, essas pessoas, elas vêm para cá e elas trazem também, né, esse... Mesmo que seja um período de 4 a 6 meses que elas fiquem por aqui, mas todo ano elas estão aqui. Muitas delas acabam ficando por aqui e arrumando um trabalho definitivo por aqui. Então, as coisas vão se misturando de tal jeito, né, que essa característica ou essa estereotipação que se tinha até um certo momento, ela começa a se perder, embora, né, ela seja muito forte ainda, principalmente nos veículos de comunicação. Você vê assim, a novela Pantanal, que foi refeita recentemente pela Globo, né? Eles colocaram um sotaque na galera que mora na região do Pantanal que não é o sotaque de quem vive ali. E mesmo que você fosse analisar o sotaque deles, não é um negócio assim tão chocante, tão diferente, né? Na pronúncia, na forma, nos fonemas. Você vai achar, de repente, expressões, né, que são locais, que são típicas daquela região, mas aquele jeito arrastado de falar, como se estivesse no interior Pô, velho, aí não, né? Aí já... Não, e sabe uma coisa que eu acho interessante no caso aí da novela Pantanal? É que não é muito segredo, você não precisa ser muito sabido para saber que a revolução agrária que teve no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, ela foi feita de uma migração dos estados do Sul, né? Sim. Se você vai lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você vai encontrar muito gaúcho, você vai encontrar muito paranaense, você vai encontrar muito catarinense, talvez um pouco menos, mas gaúchos e paranaenses tem muito. Tem bastante. Então, se a gente fosse fazer essa novela realmente como dando um olhar para essa parte do sotaque, seria muito mais o sotaque do Sul do que esse sotaque caipira que não existe. Eu não sei em que momento que existiu esse sotaque no Mato Grosso, né? Eu falo porque eu não sei, porque eu não sei mesmo, né? Nunca existiu. Eu acho que nunca existiu, porque foi a migração do pessoal do Sul indo para lá, para a nova fronteira agrícola, né? Sim. Eram os proprietários de terra ali do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, vendiam uma terra lá e compravam uma terra grandona lá no Mato Grosso. Então, assim, é uma coisa engraçada, quer dizer, e até hoje, 2021, né, foi essa novela, acho, 21, 22, quer dizer, tão recentemente, e ainda não procuraram fazer a coisa como ela realmente é, né? Por quê? Porque é sempre o Rio de Janeiro falando como que é o resto do Brasil, né? Não, e é curioso. É uma coisa centralizada e baseada numa visão estereotipada. Sim. De um centro. E é curioso que, por exemplo, uma das cidades ali no entorno do Pantanal, que é uma cidade relativamente grande e que tem uma importância muito grande na região, que é a cidade de Corumbá,
ali, como ali foi base da Marinha, século XIX, século XX, ainda hoje tem a base da Marinha lá, então tem muito carioca lá. E lá o sotaque é muito arrastado pro sotaque do carioca mesmo, carioquês mesmo, de falar o S com som de X, porta, custo, assim, sabe? Tem muito disso lá em Corumbá. E os caras preferem retratar o sotaque, né, do pessoal ali, principalmente ali, mais pegando ali Aquidauana, Coxinhas, Miranda, né, que são cidades importantes ali também, e que acabam tendo um sotaque não muito diferente do sotaque que temos aqui em Aparecida do Taboado, por exemplo, que é fronteira com São Paulo, com o estado de São Paulo, e que é uma cidade que foi fundada e durante muitos anos recebeu uma grande quantidade de mineiros e paulistas. Então, a minha família mesmo, por exemplo, é do interior de São Paulo. Nós viemos da região ali de São Carlos, Ibaté. E tem muitos assim aqui, né? Muitos paulistas, muitos mineiros. Então, o sotaque aqui, ele puxa mais assim até mais pro mineiro, assim, tem mais coisas, tem mais elementos do sotaque mineiro aqui do sul de Minas do que efetivamente aquele sotaque carregado que seria do interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, né, do entorno de Ribeirão Preto, que é esse sotaque do Porta, do Uai, nós vai, sabe, essa coisa, né, que o Uai, embora ele seja um patrimônio mineiro, ele não é exclusivamente de Minas, porque os caipiras de São Paulo, antigamente, tinha muito do Uai, tinha também uma outra expressão também, que era o... Como é que era? Tinha o Uai, tinha uma outra que eu esqueci agora. Mas são expressões, assim, que acabaram ficando numa certa memória aí e que acabou sendo apropriada pelos produtores culturais lá do Rio de Janeiro e virou um estereótipo, né? E que até hoje perdura. Então, assim, todo mundo que está fora do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, fala desse jeito, né? Passou a fronteira ali com o Vale do Paraíba, pronto, já acabou. Aí todo mundo fala desse jeito. Dali pro resto do Brasil é assim que o povo fala. Não, daí eu acho que é a importância até de comentar, né? Uhum. A importância que as leis de incentivo à cultura têm e a visão que as pessoas estão tendo, que o governo está tendo, da descentralização. Sim. Né? Por exemplo, esse ano a gente tem 2 leis de incentivo direto, né? Que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né? Uhum. Que são... Qual é o objetivo dessas leis? É justamente fazer uma descentralização, né, da produção cultural. Sim. Como que você faz essa descentralização? Você precisa distribuir verba, né? Porque a gente fala, por exemplo, né, dessa visão estereotipada que vem do Rio de Janeiro, que vem de São Paulo, né? Mas isso acontece porque eles foram bem-sucedidos em criar grandes centros produtores, né, de mídia. Tem as televisões no Brasil, são todas lá, né, ou no Rio ou em São Paulo. E aí eles têm muito dinheiro, muito recurso, muita capacitação técnica. E como que você resolve isso? Você conseguindo alocar recursos para ir surgindo novas vozes culturais pelo país. A Lei Paulo Gustavo mesmo, ela é muito interessante porque ela é uma lei que ela tem esse nome, inclusive, em homenagem ao Paulo Gustavo, que era muito forte no audiovisual. Sim. Né? Principalmente no cinema, quer dizer, não principalmente no cinema, que ele fez muita TV, foi muito bem sucedido na TV também, mas ele tem alguns dos filmes mais bem sucedidos, né? Então, ele fez a trilogia da Minha Mãe é uma Peça, teve aqueles filmes eu esqueci o nome do filme agora. Do Paulo Gustavo? As mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. Ah, né? sim. Ela fez aqueles 2 filmes com a Mônica. E aí, assim,
ele ficou muito proeminente no cenário audiovisual, ele acabou vindo a falecer durante a pandemia, e aí pegou e falaram, não, a gente precisa ter uma lei para o audiovisual, e já pensaram no nome dele, né? Sim. E o objetivo dessa lei é justamente isso, né? Você injetar dinheiro no audiovisual, mas não onde o dinheiro já está, né? Porque é muito fácil você pegar esse dinheiro, não é pouco, são 3,8 bilhões de reais. Se pegar 3,8 bilhões de reais e colocar, por exemplo, em Rio e São Paulo, ali nem precisa pôr dinheiro ali, o dinheiro já está ali, né? Exato. Agora, quando você pega e fala, olha, nós vamos distribuir isso para o Brasil inteiro, para todos os estados, para todas as cidades, né? Ali, Paulo Gustavo, ela tem uma coisa que é muito interessante, que ela tem a Paulo Gustavo Municipal, né? Onde os próprios, a administração municipal vai ter uma verba destinada para audiovisual, e você tem a estadual. E mesmo a estadual também tem essa visão da descentralização, né? De buscar distribuir esse dinheiro, não só na capital, mas distribuir isso em projetos no interior. E é muito interessante essa lei porque ela prioriza capacitação. Então ela está querendo criar mesmo novos polos audiovisuais, né? Fomenta pequenas empresas, né? Então, quando eu vi esse cenário, né, foi quando eu olhei e falei assim, existe uma oportunidade aí, uma oportunidade de usar esse projeto, né, para se criar um núcleo cultural aqui em Alterosa, e a partir desse núcleo cultural, a gente começar a fazer o quê? Capacitação de jovens e adolescentes para o mundo do audiovisual, produzir as nossas próprias obras, né? Essas obras sendo produzidas, a gente colocando na disponibilização. Hoje você tem uma plataforma como o YouTube, né? Que é a maior distribuidora de conteúdo visual do mundo, né? Eu falo, por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo hoje, se fosse há 15 anos atrás, não daria para fazer, né? E por que hoje ele é possível? Hoje é possível porque, por exemplo, hoje, na palma da mão, né, nos smartphones, não precisa nem ser os melhores, mas um bom smartphone tem mais tecnologia de captação de vídeo do que Hollywood tinha há 20 anos atrás. Sim. Você tem celulares que não são tão caros que filmam em 4K, em 2K, né? Mesmo em Full HD, era uma coisa que há 20 anos atrás Hollywood não tinha. Com certeza. Né? Hoje você tem o YouTube, que é, como eu falei, a maior plataforma de distribuição de conteúdo audiovisual. Quer dizer, eu faço isso, eu não preciso ficar correndo atrás de uma distribuidora. Se eu fiz uma obra e acho que ela está legal, eu posso disponibilizar ela no YouTube. Ela vai estar lá. Eu posso fazer a promoção dela usando a própria plataforma para ela ter uma audiência. Sim. Né? Então, tudo isso você vai criando o quê? Obras audiovisuais, né? Que você garante a qualidade técnica, que você garante a distribuição, e num cenário que o Estado está entendendo que precisa justamente investir nesse tipo de produção, né? Porque é uma coisa, um povo que não tem a sua própria cultura desenvolvida acaba sendo seguida pela cultura alheia, né? Sim. A gente já faz muito tempo que a gente vem falando de a americanização do povo brasileiro, né? Como que você reverte isso? Você reverte isso tendo a sua própria produção cultural, né? Que não precisa ser só as novelas, não tem problema nenhum ter novela, eu acho que é uma forma válida de produção cultural, mas que seria muito interessante que a gente navegasse em outras expressões. Diversificar, né? Exatamente. Então, por exemplo, porque o problema das novelas é o que eu falei assim, ela está muito centralizada numa única visão de Brasil.
Não estou nem falando do Rio de Janeiro, mas é a visão do centro. Mesmo que essa novela seja produzida em São Paulo, é a visão do centro. Uhum. Né? É a maneira como eles acham que o Brasil é. Agora, essas leis de incentivo, você potencializando pequenas produtoras que vão falar da sua região, vão mostrar a região como ela é aos olhos de quem mora ali. Eu lembro que há uns anos atrás, uma companhia teatral nordestina, eu não lembro se eles eram acho que eles eram de Pernambuco, né? Eles vieram fazer uma peça teatral em São Paulo, né? E eles, o elenco todo era nordestino, era pernambucano, o elenco todo era pernambucano, o roteiro era de um autor pernambucano, era tudo foi feito para aquela peça, né? Era uma obra inédita deles mesmos, tal, e que contavam uma história que se passava em Pernambuco. E era muito interessante que eles falaram o seguinte, que o público, né, depois quando eles faziam no final uma espécie de palestra, onde eles conversavam um pouco após o final da peça e o público interagia com eles, né? E uma das coisas que eles ouviam muito falar, nossa, é muito legal a peça de vocês, mas não parece uma peça nordestina, né? É. E aí é como eles falam isso. Aí foi o que eles falaram, o nordestino é tão representado a partir do que o paulista e o carioca acham que é o Nordeste, que quando o nordestino fala da sua própria terra, né? E é interessante até aqueles que falam mais profundamente sobre o assunto falam o seguinte, que na verdade nem existe o Nordeste, na verdade, né? Porque muita gente fala do Nordeste, né? O Nordeste. E o Nordeste, na verdade, não existe, né? Porque o baiano é muito diferente do maranhense, que é muito diferente do cearense, Isso. que é muito diferente do pernambucano, que não tem nada a ver com o piauiense, Exato. que não tem nada a ver com, sabe, com o paraibano. Então, assim, a própria noção de nordestino, ela é completamente equivocada, porque nem existe isso. É uma noção genérica, né? Genérica, que coloca tudo numa caixinha só, Sim. tentando, né, expressar tudo de uma forma só. Exato. E você vê até pela música, né? Você vê que a música baiana é muito diferente das expressões culturais que tem em Pernambuco, que tem no Ceará, que tem no Maranhão. Então, assim, é muito importante, né? E aí eu vi um cenário onde eu estou me aprofundando um pouco mais, estou agora numa fase de criar o projeto para essas leis de incentivo, né? Então, a parte de execução desse projeto para poder submeter às leis de incentivo, né? Para poder captar esse recurso, para a gente poder fazer com qualidade técnica e tudo mais, e vendo que isso é uma oportunidade para as pessoas que estão envolvidas no processo, né? De que nós não vamos, e eu falava isso para os jovens, né? Ó, a gente não está aqui por hobby, nós vamos levar isso um patamar acima agora. Nós vamos fazer isso de uma forma mais séria e mais comprometida, com o objetivo de transformar isso num meio de vida. Sim. Né? Porque a economia criativa, ela está aí, entendeu? E tem uma coisa, por exemplo, né? Nos últimos anos, se falou muito a respeito da Lei Rouanet, né? Falam, a Lei Rouanet, porque a lei é uma lei que só privilegia a classe artística e não sei o que, tal. E assim, é muito importante a gente entender como que funciona exatamente isso, né? Porque assim, as grandes empresas, as empresas de lucro real, todas elas pagam um imposto de renda, né? E uma parte desse imposto, né, eles têm a possibilidade de destinar 4% do imposto. Não é tudo, 4%. Né? Porque do jeito que falavam, parecia que era... Eles podem destinar 4% desse imposto para incentivar eventos culturais através
da Lei Rouanet. Então, os artistas, eles criam projetos, né? Nesses projetos tem que ter contrapartidas sociais. Então, mesmo que eu for cobrar um ingresso, eu tenho que ter uma porcentagem que é meia entrada, eu tenho que ter uma porcentagem que é ingresso popular. Ingresso popular hoje é algo em torno de menos de R$40. Então, mesmo que minha produção, o ingresso custe 200, eu tenho que ter um ingresso, se não me engano é 20%, que tem que custar no máximo R$40. Fora isso, eu tenho que ter a meia entrada. Fora isso, eu tenho que ter uma porcentagem de pessoas que vão entrar gratuitamente e distribuir, por exemplo, se for o caso, mas se for uma peça infantil, ou uma peça infanto-juvenil, eu tenho que ter uma porcentagem gratuita que eu vou fornecer para a rede pública de ensino, para que os jovens e adolescentes possam ter contato com teatro, por exemplo, né? Então, mesmo quando você cobra alguma coisa, você tem contrapartidas sociais, né? Sim. E esse não é o dinheiro que vem direto do governo. O governo, ele te dá uma carta de crédito autorizando você a captar esse dinheiro. Então, depois que você aprova o seu projeto, você tem que buscar empresas que vão usar parte do imposto delas para bancar esse projeto. Claro, acaba sendo dinheiro público, porque é um dinheiro que não vai mais para o imposto, né? Ela não vai pagar esse imposto. É a renúncia fiscal, né? Exatamente, vai ter uma renúncia fiscal, então não deixa de ser dinheiro público. Sim. Mas não é um dinheiro que está saindo diretamente, e Sim. a pessoa tem que captar ainda, né? Agora, é interessante também, se você for ver quem ganha muito nessa história toda, né? Eu acho assim, as empresas ganham muito com isso. E não estou falando que é errado, tá? Só estou falando que elas ganham muito. Por que elas ganham muito? Porque quando você está apoiando algo cultural, um evento cultural, um filme, ou um festival, ou uma flip, né? Uma feira literária, né? Sim. Você pode colocar o nome da sua empresa como uma patrocinadora, né? Então você está... Aquele marketing que você está fazendo ali naquele filme, naquela série, naquele festival de música, naquela peça teatral, ele sai de graça para a empresa, né? Não acho errado, porque é justamente isso, a gente está falando em leis de incentivo, né? Sim. É uma coisa que você está incentivando. Mas a empresa, e eu acho que é isso que as empresas tinham que começar a olhar até com mais interesse sobre isso, né? Porque tem muitas empresas que ainda não patrocinam nada. Porque para a empresa é extremamente interessante, porque é como se ela ganhasse uma verba adicional para o esforço de marketing dela. Então, por exemplo, ela tem lá, esse ano eu vou gastar X% do meu faturamento em marketing. Ela ganha mais 4%. Então, sei lá, se ela destinou 10% do faturamento total dela para marketing, ela vai ganhar mais 4% do imposto dela ali para poder investir em marketing. Porque é um marketing para ela é um marketing. Sim. Né? E é um marketing extremamente positivo. Por quê? Porque está beneficiando a sociedade, está envolvendo em bens culturais, vai ser assistido ou vai ter ativação da marca ali num momento que não está falando só de venda, né? É uma chance para a empresa expor a marca dela num outro contexto, né? Não num contexto de venda, mas num contexto de uma promoção de algo até mais humano, assim, né? Sim. Mais lúdico, que vem no intuito de beneficiar aquela comunidade, né? Trazendo um evento cultural, trazendo música, trazendo teatro, trazendo cinema, né? Trazendo literatura, né? De uma forma... Então, assim, é um marketing muito positivo, né? Então, eu achei que, quando eu olhei para esse cenário, eu olhei e falei assim, cara, eu acho que é uma oportunidade de gerar novas
é uma oportunidade de gerar oportunidade. É engraçado isso, né? Mas é um contexto onde eu posso gerar novas oportunidades. Sim. De emprego e até renda para o pessoal aqui, entendeu? Com certeza. Porque a gente tem um bem cultural aqui, só está aqui. Então, falar da nossa cidade, da nossa região, como a gente, só a gente pode fazer. Então, a gente tem que saber explorar isso, né? E não deixar que só os outros falem da gente e a gente achar ruim. E a gente não pode achar ruim também, né? A gente não produz, vou achar ruim de quem produz? Não, né? Não posso também a chegar a esse ponto, mas então, assim, o interessante é isso, né? A gente poder arregaçar as mangas e começar a fazer a gente mesmo a nossa produção cultural. Com certeza. Márcio, eu vou mandar um abraço aqui pra galera que tá aqui no chat, participando aqui, ó. Tem um pessoal aqui que você com certeza conhece, né? Carlos Eduardo, Matheus Santos, Fernanda Russo, Giovana Izzi, tem um aqui que tá sendo aqui, Dudu e Edu, que você deve saber de quem se trata exatamente. Tem aqui também o Luiz Carlos Júnior, que é meu amigo, um grande abraço, Luiz. Tem também o Fernando Cunha, que é meu aluno, tá no 3º ano aqui do ensino médio. Então, tá aqui também, ó, Nathalie ou Nathalie Lucatelli? Nathalie, na verdade. Não, na verdade, eu nunca sei o nome da minha irmã. Tem várias versões. Então, tá aqui também, Davi Luiz. Essa é a galera que tá aqui participando do chat aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência e pela participação. Valeu a dica aí também, Fernando, que mandou um aqui. Tenta o Meet, Deve, na hora que tava dando o BO aqui, aí viemos para o Meet. Também quero aproveitar para dizer a vocês que quem quiser participar aqui, além do chat do YouTube, né, tem também o nosso WhatsApp. Se quiser enviar uma mensagem de áudio, é só mandar aqui para esse número que está aparecendo aí na tela agora, o 67 982 198858. Vou repetir para vocês aqui, 67 982 198858. Vou deixar ele aí na tela. Quem quiser participar, tem a Priscila Cardoso também, né, que está aqui acompanhando também. Ela está dizendo aqui no chat, ô Márcio. Em Aparecida, estamos ensaiando uma peça sobre Aparecida, Mato Grosso do Sul e o Pantanal Sul-Mato-Grossense, escrita por um aparecidense, interpretada por aparecidenses. A visão será a que vocês citaram. É isso daí, assim, uma visão mais conectada com a realidade, né? Eu penso que, imagino que a peça ela vai abranger essa visão não estereotipada, né, do pantaneiro sul-mato-grossense ou do próprio aparecidense aqui no caso, né, também na peça que trata aqui da cidade. E tinha uma outra coisa também que eu ia comentar. Sim, pessoal, se vocês também quiserem colaborar com o canal, agora é a hora da mendicância virtual, né? Se vocês quiserem colaborar aqui, fazer alguma doação em qualquer valor para o Hipersinapse, né? Para ajudar a manter o nosso canal funcionando, é só usar aí a chave Pix, que é o mesmo número do nosso WhatsApp, que é o 67 982 198858. Estou aqui conversando com o Márcio Lucatelli. Agora, Márcio, eu vou te perguntar o seguinte. Eu queria saber agora, mais ou menos, se você puder contar, evidentemente, né, para de repente não querer estragar a surpresa e tal, mas acho que dá para contar um pouco assim do enredo, né, do White Rabbit, do que a série vai tratar exatamente. Tá. Como outro dia eu estava conversando com o pessoal que já leu o roteiro, né, o pessoal que faz parte do grupo. Uhum. E uma das coisas que eu achei interessante foi que uma das meninas falou, não lembro quem agora, falou assim, é legal porque é um quebra-cabeça, né, onde as peças vão se encaixando à medida que a história vai se desenrolando. Porque assim, como eu falei, apesar da gente mostrar a nossa cidade, a gente vai mostrar a nossa região, a gente tem um núcleo que é um núcleo rural, de pessoas que moram em propriedades rurais, que a gente chama de roça aqui, né? Então tem o núcleo que mora na roça, vários personagens importantes que moram na roça, então tem um núcleo onde as coisas acontecem lá.
Mas a gente quis fazer a história, ela é uma história de ficção científica, Aham. né? E assim, ficção científica com suspense, ela é um suspense, a gente pode colocar ela em gênero, seria um gênero de suspense. E aí é um suspense porque a gente vai fazendo um mistério, a gente faz uma brincadeira de mostra e esconde, né? Sim. Então a gente tem tudo começa muito naturalmente, assim, né? Então, assim, uma das coisas que a obra tem é que ela é livremente inspirada no Alice no País das Maravilhas, né? Tanto que a protagonista, ela se chama Alice, né? E a primeira cena é justamente ela no quarto dela, lendo o Alice no País das Maravilhas, né? Lendo um trecho. E aí ela pega e fala assim, né? Ela fica brava com o livro e fala, tudo começou a acontecer depois que eu li esse livro. Mas é um gancho querendo dizer o seguinte, a gente vai mostrar o dia a dia deles mais ou menos normal. Uma escola normal, família normal, pessoal indo para a escola, convivendo lá e tal. Tem um núcleo que trabalha numa empresa de tecnologia na cidade. E aparentemente está tudo normal, né? Rotina normal. E aí pequenas coisas estranhas começam a acontecer. Coisas que quebram a normalidade, né? Uhum. Eu não sei se você se lembra aquela série Lost. Lembro. O que eu achava interessante da série Lost, né? Na primeira temporada, que foi a melhor temporada, depois eles foram... Teve um tempo que foi bom, mas depois no final eles foram perdendo o rumo até que se perderam completamente. Principalmente a última temporada. Mas a primeira temporada... Não, a última temporada nem se fala. Mas a primeira, o que a primeira tinha de extremamente interessante? Que assim, eles começam com um acidente aéreo e eles estão presos numa ilha. Até aí, normal, né? Normal assim, né? Já é uma situação bem crítica, mas começa como uma situação normal para aquela situação, né? Sim. Pessoas tentando sobreviver em meio àquela situação, o que aconteceria, mais ou menos. E aí eles percebem, bom, a gente está numa ilha. Aí eles começam a explorar a ilha. Aí uma hora aparece um urso polar, uma hora começa a aparecer elementos que não se encaixam com aquilo. Então é mais ou menos a mesma coisa. A gente começa a mostrar a vida cotidiana de uma pequena cidade do interior e de repente começam a aparecer elementos que quebram essa normalidade. Só que a gente não explica imediatamente o que está acontecendo. Entendi. Entendeu? O objetivo é amarrar o espectador pela curiosidade. Então a gente tá indo assim, aí acontece uma coisa, aí você tá achando que é uma coisa e de repente tem uma quebra da normalidade. E aí essa quebra faz gerar a curiosidade. E aí quando você acha que no próximo episódio a gente vai ter uma resposta, a gente tem uma outra quebra, em um outro momento. Claro, vai ter um momento que a gente vai começar a responder Sim. o porquê dessas quebras, o que está acontecendo e tal. Mas num primeiro momento, você vai primeiro sendo sugado para dentro da rotina da cidade de Alterosa, né, onde se passa a série. E todo episódio você vê, mas peraí, por que isso aconteceu? Peraí, isso. E aí a gente vai acrescentando essas quebras, esse mistério, né? Para justamente prender a audiência. Então, basicamente, agora, falando de uma maneira mais abrangente, sem dar spoiler, né? Diante dessa aparente normalidade, né, tem algo oculto que está acontecendo, tem um segredo oculto ali que está acontecendo. E o epicentro desse segredo é um rock bar chamado The White Rabbit. Né?
Então, esse rock bar, ele inaugura na cidade, né? Aí você pode falar, nossa, um rock bar? Mas olha que coisa interessante, né? Nós temos aqui em Alterosa um encontro de motociclistas, né? Que já acontece, eu não vou saber falar, mas a gente deve estar indo para a 20ª edição já. Eu não sei exatamente quanto próximo que a gente está da 20ª edição, mas estamos chegando lá. Certo. E é um evento que é muito interessante porque já quebra aquele primeira coisa. Nossa, mas uma cidade de menos de 14 mil habitantes vai ter um encontro de motociclistas. Pois é, tem, e quando tem, é rock and roll que rola. Né? Isso já é uma dessas quebras Sim, e isso... da normalidade, né? Exato, e isso não é nem da história, isso é real, né? Sim. Realmente nós temos esse evento aqui, um evento tradicional, que é muito bacana, que acontece aí, é o que eu falei, eu não sei exatamente, eu não lembro, mas já vai tá indo para casa dos 20 anos já. E é rock and roll, o povo vem tudo de preto, e vem um monte daquelas barraquinhas vendendo as coisas pro público metaleiro, tal, é muito bacana. E tem sempre apresentações musicais e é sempre rock and roll, né? E então, assim, é uma quebra, mas uma quebra baseada até em algo que já existe aqui. A gente tem vários, se eu não me engano, se são 3 ou 4 motoclube aqui em Alterosa, né? Não vou falar os nomes porque senão eu corro um risco de cair numa injustiça e não lembrar de alguém, eu não quero fazer isso. Mas a gente tem 3 ou 4 motoclubes aqui na cidade em funcionamento. Então, é baseado em algo que não seria absurdo de acontecer aqui. Né? A gente tem uma base real disso na cidade já. E aí o mistério está em volta desse rock bar. Os jovens começam a ir para lá para se divertir e tal, mas tem um pessoal mais alternativo que vai lá. Né? Um pessoal que aí sim completamente destoa do que se espera, né? Do pessoal no interior. Então, o pessoal que gosta de se vestir de cosplay, então vai com peruca colorida, vai com roupa metaleira, ou os próprios motoclubes frequentam esse lugar, né? Então estão sempre indo lá, tal. A ideia é essa, de ter um ambiente que destoa completamente do restante da cidade. E a história começa em gerar em torno daquele bar. Só que a história ela não se dá de uma forma, digamos assim, a linha cronológica ela é meio quebrada, né? Ela não mostra tudo de uma vez. Então ela mostra um núcleo, depois ela mostra outro núcleo, depois ela mostra outro núcleo, e aí depois eles começam se encaixando, e aí você começa a entender, mas, digamos assim, o que realmente está acontecendo. Explicando assim, talvez pareça que é muito complexo, não, mas a história... Eu entendi. Mas a história, assim, a história é bacana, assim, quem leu, assim, gostou bastante. E assim, e aí é isso, né? Então a gente tem a ideia é um pouco brincar. Por que eu me inspirei no Alice no País das Maravilhas? Justamente para fazer um contraponto entre a realidade, entre a percepção da realidade e o mundo dos sonhos. Uhum. Então você tem 3 camadas de realidade que estão acontecendo ali simultaneamente, né? E essas 3 camadas elas estão se permeando, assim, né? Elas estão se encontrando, elas estão se distanciando. Então, uma hora, à medida que as coisas acontecem, tem momentos que você fica assim, mas será que isso aconteceu mesmo? Ué, mas... Então, a ideia é justamente criar essa dúvida, né? Entre o que é real, o que é fantasia, o que é sonho, o que é realidade, o que está acontecendo. É brincar com isso, né? Entendi. Então, assim, eu, além do Alice no País das Maravilhas, outras referências que me ajudaram a pensar nessa brincadeira, filmes como Matrix,
né? A Belle de Joux, por exemplo, né? Que o final da Belle de Joux quando o marido dela se levanta da cadeira de roda e eles dançam, e aí é o ponto de interrogação. O que era real e o que era fantasia? A história do filme até aquele ponto era real ou era um sonho, ou o sonho é agora? Quer dizer, é um pouco brincar com essas noções, né? E uma obra que você, como você viu, não tem nada a ver em termos de ser o paradigma de querer mostrar o homem do campo. A gente vai mostrar tudo isso porque é o nosso cenário, não tem como não mostrar isso. Sim. Né? A gente vai ter esses personagens, eles vão estar parte da história. É que você não vai reduzir a esse cenário, né? E sem estereotipar também, né? Você vai trabalhar com esse cenário também, porque ele é parte de um todo aí, não é o todo, né? Como a gente costuma ver, né? Em obras de cunho nacional aí, né? Uhum. Eu me lembro que um professor na faculdade, uma vez ele estava comentando sobre isso, né? Sobre a visão externa, né? Como a visão externa às vezes cria esses estereótipos. Sim. E quando o nativo fala, às vezes uma coisa que para quem é de fora é muito evidente, para quem está lá não é tanto. E aí ele conta a história de como foi escrito o Alcorão, né? Que eles falam assim, no Alcorão não tem camelo, mas não tem camelo no Alcorão, mas tem Alcorão no camelo, porque ele foi escrito inicialmente em ossos de camelo, né? Uhum. Então é engraçado isso, quer dizer, quando você pensa naquele mundo árabe, naquela parte do mundo, você não falar em camelos praticamente você não está retratando aquilo lá. Mas às vezes quem está lá não olha para o camelo com a mesma importância que a gente dá. Né? Às vezes é uma coisa tão trivial para eles que eles nem percebem, né, o como aquilo é trivial. E é um pouco isso, né? Eu quero justamente mostrar que a gente vai criar uma obra que não tem relação com o que as pessoas esperam, o que o pessoal da capital espera que seja a obra. Ela vai ser algo que vai mostrar a nossa gente, vai mostrar como que são os jovens adolescentes aqui, mas a partir do ponto de vista deles, né? A partir de como eles realmente são, e não uma visão de fora para dentro. Né? É o que você falou a respeito também dos núcleos, né? Pelo que eu entendi, vamos ver se tá correta a minha percepção. Vai acontecer lá, são vários núcleos, aí quando você focar em um núcleo, de um núcleo para o outro, o foco, o espaço temporal é o mesmo, né? É que você está mostrando assim, agora estou mostrando o que está acontecendo agora nesse núcleo. Aí vou para o outro núcleo, é o mesmo momento temporal daquele primeiro núcleo, só que do ponto de... Agora focando naquele segundo núcleo, seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Entendi. Mais ou menos isso. Tem algumas coisas que acontecem em momentos diferentes. Em momentos diferentes, mas tem coisas que realmente são isso. O que aconteceu enquanto esse pessoal estava fazendo essa outra coisa. Entendi. Perfeito. Márcio, eu acredito que essa série vai ser interessante. Eu já fiquei bem curioso, assim, desde do primeiro momento, assim, que eu comecei a seguir as redes sociais, né, do White Rabbit e acompanhando, assim, algumas situações, né, em que a meninada aí fazia alguns depoimentos, que estava em algum lugar da cidade e sempre, assim, dando, assim, um pequeno vislumbre, né, do que está por vir. E aí agora, entendendo melhor, né, do que se trata a história, como que a coisa parece que vai se desenrolar, parece que realmente vai ficar muito interessante esse trabalho. E eu desejo realmente que vocês tenham muita sorte com essa produção, que vocês consigam captar aí os recursos necessários e que espero que o mais breve possível nós possamos vislumbrar essa série aí na internet, né? E aí depois de produzida e tudo mais,
vocês pretendem fazer o que, assim? Postar ela e deixar ela pública no YouTube? Pretendem Então, Sim. O caminho mais imediato seria justamente publicar no YouTube. Sim. Né? Porque a gente não dependeria de nada. Né? Correto. Então, seria basicamente a gente produzir, finalizar, fazer a pós-produção de todo o material e colocar no YouTube. Claro, antes disso, antes da gente publicar a obra final, a gente vai começar a fazer uma espécie de divulgação como a gente já está fazendo. Né? Sim. Só que mais para frente a gente vai criar um material, digamos assim, da série propriamente dito. Né? Onde a gente vai começar a colocar pedaços, fazer trailers, né? Pequenos trailers, tal, não sei o quê, para aumentar, para instigar. Claro, se a gente, nesse processo, conseguir algo que alguém se interesse em adquirir os direitos, tal, não vejo por que a gente não possa fazer isso também. Sim. Né? Mas, a princípio, para garantir a disponibilização do conteúdo, a gente vai partir para o YouTube mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, já estamos aqui dentro mais ou menos do horário de duração do episódio, né? E primeiro eu quero pedir desculpas, né, a todos, especialmente ao Márcio, né, pela falha técnica aqui. Essas eventualidades assim, mas que acontecem, mas eu tenho que reconhecer que eu tô um pouco despreparado para fazer esse tipo de transmissão assim com a longa distância assim e tal, mas eu vou ficar bom nisso, eu vou ficar bom. E Márcio, você já está automaticamente convidado para quando for haver o lançamento da série. Faço questão que você venha novamente participar aqui do Hipersinapse para fazer a divulgação da estreia. Será um grande prazer. E é isso. Peço a você agora suas últimas considerações para a nossa transmissão de hoje. Bom, eu queria falar para a sua audiência aí, né, que nós estamos num momento cultural importante do país, né? Nós estamos tendo aí um investimento significativo por parte do governo, independente de qualquer coisa. Acho que investimento em cultura é algo extremamente crucial. Investimento em audiovisual é algo crucial, porque nós vivemos um mundo hoje, as obras que têm maior alcance é o audiovisual, né? Inclusive, por exemplo, no início, né? Por que você não monta um grupo teatral? Né? Eu gosto, e até é um dos objetivos do nosso núcleo, né? Porque o objetivo é criar um produtor cultural que vai produzir obras e obras. Essa é só a primeira. Sim. Não vai ser a última, é a primeira de muitas. E a gente pode produzir teatro nesse meio tempo. A diferença é que o teatro ele sempre vai ter um alcance menor, no sentido de que você tem que fazer turnê para poder ter um alcance maior. Sim. E o audiovisual você consegue uma abrangência territorial maior, né? Sim. Então, eu acho muito importante esse momento que a gente está vivendo de investimento no audiovisual, dessa visão de descentralização do investimento público, de dar oportunidades a novos proponentes, né, a novas produtoras. Disso daí a gente vai conseguir ter descobertas no mundo artístico aí, né? A gente pode estar descobrindo novos atores, novas atrizes, novos diretores, né, novos roteiristas. Então, isso é muito importante. Acho que quanto mais um país ele investe na própria cultura, maior é a autonomia que esse país tem, né? É importantíssimo. Às vezes as pessoas não dão a devida importância para a cultura, mas a cultura define a própria soberania do país. Porque se você não tem uma cultura, se você não se enxerga, se você não consegue se ver enquanto ente cultural, né,
você só se vê pelo olhar de fora, ou você começa a achar que o outro é melhor do que você, e a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui. A gente tem, acho que, uma cultura riquíssima, que tem que ser aproveitada, né? Então, assim, e além disso, né, pedir para todo mundo que estiver assistindo a gente, se inscreve lá no nosso canal. A gente está numa fase agora ainda só de fazer pequenos videozinhos, que é para a gente ir aumentando a visibilidade do projeto. Esse aqui é o logo do nosso projeto, né? Que é o logo da série e tal. A gente chama ela de TWR também, para ficar mais fácil da pronúncia e tudo mais. E assim, assim, o momento que a gente está é literalmente um momento da gente poder empreender, né? Empreender Sim. nesse mundo cultural, porque, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, é uma fonte geradora de empregos, de renda, né? Então a gente não... É uma coisa que hoje em dia você consegue produzir no interior, então é uma forma de fixação de população, é geração de oportunidades na sua cidade, na sua região, entendeu? Então eu acho que esses são os diretrizes do nosso projeto, né? Querer gerar oportunidade para jovens adolescentes, não só para jovens adolescentes, porque a gente vai precisar de um núcleo adulto também, mas é gerar oportunidades, né? Sim. Capacitação, geração de emprego e renda através da cultura, da economia criativa, né? Investimento em cultura é algo que todo mundo sai ganhando, né? Às vezes a gente não consegue ver todos os ganhos, mas na verdade todo mundo ganha e ganha bastante. Então, queria contar aí com o apoio da sua audiência, serão muito bem-vindos lá no nosso canal, e a gente vai, nos próximos meses aí, continuar produzindo esses pequenos vídeos, enquanto todas as leis de incentivo a gente está fazendo os projetos até que a gente consiga fazer a captação aí do recurso. Tá certo. Márcio, muito obrigado pela participação aqui no Hipersinapse, tá? Foi um grande prazer revê-lo também, apesar de virtualmente. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de sentar, bater um papo pessoalmente, tomar uma cervejinha e aí botar a conversa em dia de uma maneira mais aprazível. Meu caro, um grande abraço para você. Desejo muita sorte aí na empreitada. E o pessoal que está acompanhando a gente aqui, está sempre acompanhando aqui o Hipersinapse, é só procurar o canal do projeto no YouTube, né? TWR, The White Rabbit. O canal no YouTube tá como, Márcio? The White Rabbit, a série. Eu até fiz um comentário aqui no chat. Tá lá no chat, tá ali. The White Rabbit, a série, ali é o canal. Perfeito. Depois eu vou... Consegue... Sim. Depois eu vou colocar o link também na descrição aqui da live, né? Que aí o pessoal procurar depois, já tá disponível ali, tá? E é isso aí, minha gente. Quero agradecer a todos pela audiência. Mais uma vez, quero agradecer ao Márcio pela participação. Um abraço aí para toda a equipe do projeto. Desejo a todos muito boa sorte. Tenho certeza que vai ser algo maravilhoso. E, enfim, já fiquei ansioso já para conferir a história, porque parece que é bem interessante, ainda mais para um fã de ficção científica como eu. Com certeza vai ser um deleite. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Márcio. E vamos ficando por aqui. Desejo a todos um excelente restinho de domingo. Tenham todos uma boa noite de descanso e uma excelente semana pela frente, tá bom? Então, pessoal, é isso daí. Vamos ficando por aqui. Domingo que vem estaremos de volta com mais uma transmissão do Hipersinapse dessa 5ª temporada e também ainda dentro dessas comemorações de 2 anos de existência do canal. Um grande abraço a todos e fui, né?